conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o
Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Glória a Jesus, paz do Senhor. Está chegando até você mais um programa da Juventude do Ministério Restauração. Ministério este que tem por presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. Glória a Deus. Como diretor das comunicações, o aspirante a pastor Roldinaldo Goulart.
e como o nosso superintendente, o pastor Adriano Licidônio. Glória a Jesus! E para esta missão está comigo aqui a nossa querida irmã Aline. Paz do Senhor, irmã Aline. Paz do Senhor, irmã Áquila. Paz do Senhor a todos os irmãos que já estão videologados conosco. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmã Aline, por gentileza, poderia divulgar para os nossos queridos irmãos os telefones de contato? Amém. Então, o nosso telefone de contato para você que quer fazer um pedido de oração é 51981641249. 51981641249. Também você pode estar entrando em contato pelo telefone 5130 19 0006. 5130 19 0006. Amém? Entre em contato conosco, então, faça seu pedido de oração. Compartilhe o link. Compartilhe o link. Eu já compartilhei aqui com os meus contatos. Não nos deixe só nesta noite, né? Estaremos tratando de um assunto bastante interessante, né? Em seguida, estaremos trazendo, então, sobre o que iremos falar nesta noite. Então, enquanto isso, compartilhe o link, né? Deixe o seu like, divulgue aí com seus irmãos, amigos, familiares. E vai ser uma bênção. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E antes de iniciar essa programação, gostaria de convidar todos a nós fazermos uma oração para que essa programação possa ser um culto na sua casa, para que você possa ouvir a voz de Deus, para que Deus possa falar contigo através da palavra e que todos nós possamos ser edificados. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor amado, Jesus querido, nós te adoramos, meu Deus, nós te agradecemos, Paizinho, por esta rica oportunidade em que vamos estudar, Senhor, vamos meditar na Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, que nos vivifica, que nos limpa, que nos lava, que nos instrui, que nos dirige, que nos guia pelo caminho direito. Como é bom, Senhor, termos o Senhor como nosso Senhor. Te adoramos, Senhor, te agradecemos por tudo quanto tens feito e por tudo quanto vais fazer. Muito obrigada, Jesus. Te amamos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmã Aline, que dia é hoje, irmã Aline? Que dia hoje, hein, Áquila? Que dia especial, né? Olha, Deus nos deu esse presente. Dia que eu tô de aniversário, que a irmã tá de aniversário. Meu Deus do céu. Muitas pessoas estão de aniversário. E muitos que estão ouvindo também estão de aniversário. Parabéns pra você nesse dia 14 de abril. Glória a Deus, você está completando aí 20 aninhos. 20 aninhos. Glória a Jesus. Que alegria, Graças né, a irmã Deus. Áquila? Muita alegria. Que grande festa, né? Muito privilégio fazer parte dessa história. Para aqueles que estão nos visitando hoje, oficialmente estamos completando 20 anos de Ministério Restauração. Glória a Deus. Para nós é uma alegria muito grande. Hoje foi um dia cheio de emoções, desde o início. Coisas muito lindas que Deus fez. Irmã Lili, não sei se a irmã chegou a acompanhar. Ao meio-dia tivemos a transmissão, onde mais uma conquista foi firmada, né? O nosso templo ali em Chicago foi inaugurado, pudemos nos alegrar com os irmãos, né? Mais uma vez Deus fez um grande milagre, cumprindo a sua palavra. Glória e as suas promessas, que os ramos desta árvore iriam tão longe, e realmente, de fato, estão chegando tão longe. Glória então, estamos muito felizes. E como é que estava o culto, irmã Aline? Maravilhoso, eu tenho certeza que não somente aqui na sede internacional, em todas as áreas, né? Glória a Deus, foi uma grande festa, né? Uma celebração, uma festa espiritual, onde Deus operou maravilhas aqui, irmã Áquila. Deus agiu, né, em pessoas que estavam numa condição de cadeira de rodas, né, que não conseguiam tocar no chão. Agiu na vida de uma irmã que estava com um nódulo na garganta. Deus operou milagres, Deus operou maravilhas, irmã Áquila. Glória a Deus. E eu tenho certeza que nas áreas não foi diferente, né? Deus está agindo hoje também, está iniciando uma campanha, né? Ainda em prol dessa festa espiritual. Então, a campanha está iniciando uma campanha e durante, até o pastor Silvio estava falando ali no culto, né? Que durante essa semana, então, eles estarão acompanhando, né, nas áreas. Esta campanha é uma campanha de milagres também, né? Então, glória a Jesus. A festa, ela só está iniciando. Eu creio que é um novo tempo, é um tempo de um grande avivamento da parte de Deus para as nossas vidas, né? Para todos nós. Glória a Jesus. Amém, eu creio, irmã. E a irmã Aline estava me alegrando ali no culto, com o coral participando. Ai, uma coisa muito linda. Quem sabe se alguém não pôde vir, tem o link no YouTube, pode assistir. No final do culto tivemos aquele corredor de milagres.
Eu já experimentei milagres na minha vida, por bondade e misericórdia de Deus. Tudo vem dele, toda a glória, toda a honra é para ele. Glória a Deus. Mas nós fazemos parte de tudo isso. Então é uma alegria muito grande. Muito Glória a grande Deus. realmente. Esses 20 anos é um marco. Mas como disse a irmã Aline, nós cremos que Deus tem muito mais. Muito né? mais. Muito mais. Então Os ramos já tem ido longe, né, irmã Aquila? A gente, como a irmã mesmo citou, hoje, né, a inauguração em Chicago. Glória a Deus, nós podemos contemplar as promessas de Deus, né, sendo cumpridas, sendo estabelecidas. Já o Ministério Restauração já chegou na África, já Sim. chegou na Ásia, aleluia, já chegou na Europa, né, e enfim, está Nos se Estados expandindo Unidos. de uma forma tão linda. América. Glória a Deus, e eu creio que vai chegar na Oceania também, Ô, Marta, glória! que essa é a promessa de Deus, que os Com ramos certeza. iriam longe. Com certeza, Então, todos em os nome continentes. de Jesus Cristo, Deus ainda vai fazer muito mais ainda no nosso meio. E vai usar você. Aleluia. Glória Para a alcançar. Deus. Aleluia. Até. Graças a Deus. E o tema de hoje, irmãos, do nosso programa é um tema muito interessante. Deus nos deu, né? Estávamos meditando juntos, lendo a palavra. E Deus nos deu esse tema, então, como vencer a si mesmo. E nós vamos agora estudar a Bíblia juntos, vamos meditar juntos. Gostaríamos que você participasse no chat, né? Você tem toda a liberdade para participar, para fazer o seu pedido de oração. Nós estamos aqui para juntos conquistar o reino. Irmã Aquila, e nós não estaremos só aqui, Ah, né? não. Sós aqui não. Temos um convidado que daqui a pouco, em breve, Nós muito teremos breve vai chegar. convidado, né, que glória a Deus estará aqui conosco em breve. Podemos falar o nome do nosso convidado? Eu acho que vamos deixar de surpresa. Mas um professor de escola bíblica, glória que vai a Deus, nos que Deus auxiliar tem nessa missão. levantado e vai nos auxiliar. Eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para a vida dos irmãos. Então fique ligadinho conosco. Glória a Amém? Jesus. Meus irmãos, então, antes de partirmos para o próximo bloco, gostaríamos de ouvir um louvor. Vamos pedir, então, um louvor para a nossa irmã Adelise, está nos auxiliando Glória ali a na Deus. técnica. Vamos pedir, então, para ouvir um louvor do congresso, para você ficar com gostinho, um pouquinho do que aconteceu. Amém? Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Uma videira foi plantada para guiar muitos ao céu. Logo crescerão seus ramos, pois foi regada pelas mãos de Deus. E os ramos foram longe, 2 décadas crescendo, muitas vidas Deus está salvando, muitas almas está restaurando. Isso é milagre, é restauração. Lutando pela unidade e pregando santidade. Os enfermos Deus está curando, os perdidos está libertando. Isso é milagre, é restauração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para as nações a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para as nações a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Deus faz milagres, Deus faz, Deus faz milagres, Deus faz. E os ramos foram longe,
várias décadas crescendo. Muitas vidas Deus está salvando, muitas almas está restaurando. Isso é milagre, é restauração. Lutando pela unidade e pregando santidade. Os enfermos Deus está curando, os perdidos está libertando. Isso é milagre, é restauração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para as nações a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para as nações a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Deus faz milagres, Deus faz, Deus faz milagres, Deus faz. Deus fez milagres, Deus faz, Deus fez. Ele vai fazer milagres, Deus vai fazer. E hoje aqui Jesus vai curar. e hoje aqui Jesus vai transformar. Deus fez milagres, Deus faz milagres, Deus faz, Deus fez. vai fazer milagres, Deus vai fazer. E hoje aqui Jesus vai libertar. E hoje aqui tua família Deus vai salvar. Deus fez milagres, Deus faz, Deus fez milagres, Deus faz. E hoje aqui o seu povo alegrar. E hoje aqui Jesus vai renovar. Receba. E hoje aqui maravilhas Deus vai fazer. E hoje aqui tem milagre, mas é pra quem crê. e hoje aqui A depressão vai sair. e hoje aqui este problema vai cair. e hoje aqui Jesus vai te purificar. e hoje aqui as cadeias ele vai quebrar. e
hoje aqui, corrente Jesus vai romper. hoje aqui, Milagres Deus vai fazer. e hoje aqui, e hoje aqui, as famílias Ele vai restaurar. E hoje aqui, Ele vai te transformar. Hoje aqui Ele vai batizar. E hoje aqui, Sua vida vai transformar. e hoje aqui, Esta enfermidade vai sarar, vai sarar, vai sarar. e hoje aqui, Toda angústia cairá. e hoje aqui, Essa tristeza sairá. e hoje aqui, Em nome de Jesus. e hoje aqui, Deus fez milagres, Deus faz, Deus fez milagres, Deus vai fazer. Deus fez milagres, Deus faz, Deus fez milagres, Deus vai fazer. Coral louvando a Deus, coral louvando a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nos alegramos com o Senhor. E está aqui conosco o nosso convidado, Glória a Deus. o nosso supervisor, presbítero Leonardo Goulart. Glória a Jesus. Paz do Senhor, irmã Áquila, paz do Senhor, irmã Aline, Paz, Senhor. paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que estão videologados conosco nesta noite. Amém. Meus irmãos, então, como prometido, vamos tratar do tema Como Vencer a Si Mesmo. Para isso, nós vamos iniciar com uma leitura de Gálatas 5, que trata dos frutos do Espírito e das obras da carne. Mas antes disso, nós vamos com as nossas participações. Irmã Aline, por Glória favor, a nos Deus. ajude. Glória a Deus, é uma alegria, irmã Áquila, já temos muitos irmãos aqui conosco Glória a participando. Glória a Jesus. Gostaria então de citar os nomes de cada um deles. Irmão Christian Crisóstomo, glória a Deus, saudando com a paz do Senhor Glória a Jesus. Deus. E incentivando os convidados aí a clicar no gostei, compartilhar o link. É isso aí, irmão Christian, Deus abençoe. Irmão Christian, que é aqui da nossa sede. Irmão Ricardo, Viana Belos, paz, oração e união. Deus na frente. Glória a Deus. Área Vila Jardim, glória a Jesus. Padre Deus irmã abençoe, irmão Roberta. Ricardo. Irmã Roberta. Silvana Holanda, de Fortaleza. Oh, glória a Deus, que glória. bênção de Deus. Paz, oração e união. Irmão Cauã, glória a Jesus Oliveira, aqui da sede internacional, dizendo a paz do Senhor. Irmã Roberta Belos, também da nossa sede, dizendo paz, oração e união. Deus abençoe, irmã Roberta. Irmã Daliene Mazorana, glória a Jesus.
Glória a Deus. Palhoça Santa Catarina. Deus abençoe a irmã. Glória a Deus. Também temos aqui conosco o irmão Rafael Esteves. Paz do Senhor. Na escuta, irmão Rafael, do lar de idosos. Deus abençoe, Glória a irmão Deus. Rafael. Que alegria tê-lo Glória a conosco. Irmã Cíntia Moraes Mendes. Paz, oração e união também da nossa sede. Glória a Deus. Irmã Elza, glória a Jesus, paz do Senhor Jesus, irmãs, glória a Deus em ver essas duas amadas irmãs. Deus abençoe, irmã Elza, glória a Jesus. Irmão Jorge Wolff, da Ó, sede internacional, aleluia. presença A de família peso, hein? Jorge Wolff tá aí, glória a Deus. Na audiência, junto conosco, dando glória a Deus nesta noite. Irmã Leiliane Cardoso, paz do Senhor Jesus, aleluia. Jaguaré, Espírito Santo, que maravilha. Glória a Deus, irmãos de longe, videologados. Irmão Daniel Barros, dando glória a Deus. Irmão Pedro Wolff, na audiência, Deus abençoe. Irmã Daniela Wolff, glória a Jesus, Deus abençoe, irmã Daniela. Irmã Natiele Marques, da nossa sede Glória a internacional, glória a Deus, Abençoe. paz do Senhor. A irmã Carla de Lima dizendo aleluia, ô glória. Isso aí, irmã Carla, se alegre em Deus, que bênção, 20 anos de Glória a restauração, Deus. aleluia. Duda Rodrigues também, ligadinha conosco. Irmã Jennifer, glória a Jesus, aleluia. Área Berceba na escuta. Glória a Irmã Deus. Maria da Glória, glória a Jesus, paz, oração e união. Glória a Deus, irmãos, que maravilhas. Deus abençoe. Continue aí compartilhando, deixando o seu like e conectado até o fim, amém? Ó, mais uma irmã, glória a Jesus, aleluia. Carol Monteiro, glória a Deus. glória. Paz do Senhor, que alegria ver esse trio abençoado. Glória a Deus, irmã Glória Carol. a Deus. Ficamos muito alegres de ter você também na A Carol. audiência. A Monteiro. Carol. A Carolzinha, aham. Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe, irmã Carol e Adriano. Glória, Glória a a Jesus, Deus. que bênção. Glória a Jesus. Coisa linda. Carol, Deus nosso é tempo bom. de jovem, né? Sim, por isso que ela disse do trio. Conhece bem o trio já. Conhece o trio. 20 anos de restauração, 20 né, anos de Carol? restauração. Quase 20 anos de juventude para alguns. Né? É quase isso. Amém, meus Glória a irmãos. Deus. Vamos retomar então nosso tema. Como vencer a si mesmo. E a irmã Aline vai nos auxiliar nessa primeira leitura de Gálatas 5. 5, 19 ou 21, irmã Aquila? Sim, por favor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Meus irmãos, essa palavra é muito séria, porque nos fala que não herdarão o reino dos céus aqueles que tais Aleluia. coisas praticam. Mas o que são obras da carne? O Leonardo poderia nos auxiliar, presbítero Leonardo, por gentileza? O Muito. que é isso? Muito bem. Para quem não sabe, todo ser humano, por conta do pecado de Adão e Eva, passou a manifestar-se no ser humano a ação da natureza humana, da natureza terrena. Até o pecado, embora o homem, tendo sido formado de elementos humanos, tendo sido formado do pó da terra, até aquele momento, a ética do ser humano era a ética de Deus. O prazer que estava no ser humano, irmã Áquila, era um prazer legítimo. Por que era um prazer legítimo? Porque quando Deus coloca o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, a Bíblia vai dizer um pouco antes que todas as coisas que Deus fez e que Deus colocou no jardim do Éden era bom. Então, Deus forma o ser humano do pó da terra, Deus coloca o ser humano para dominar sobre a matéria cujo ser humano foi oriundo. Deus coloca o ser humano para dominar sobre aquilo que o deu forma, vamos dizer assim. E o ser humano, ele passa então agora a gozar dos prazeres daquela terra que Deus o colocou. Isso é um prazer legítimo. Então, o prazer da alimentação, o prazer da contemplação da natureza,
o próprio prazer do relacionamento para com os demais, porque Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Então todos estes prazeres Deus deu para o homem para, de forma legítima, usufruir destes prazeres. O que acontece após a queda, após o pecado? Após o pecado, este conceito ético que o ser humano tinha, de acordo com a ótica de Deus, ele deixa de ter. E por conta disso agora, o ser humano ele não mais busca saciar os seus prazeres, porque aqueles prazeres são oriundos de Deus. Ele passa a viver agora, não para agradar a Deus que vai lhe dar prazer, mas para sentir prazer indiferente do que Deus tem em relação àquilo ou não. Por conta disso, o ser humano passa a viver então agora fundamentado na carne, na sua natureza humana, que é a inclinação natural para o erro, para as coisas da terra, ou, de uma forma bem resumida, meramente o prazer pelo prazer. Então o ser humano agora ele não mais se alimenta porque aquilo vai fazer bem para o seu corpo, ele se alimenta para sentir prazer. O ser humano ele não mais busca agora relacionar-se com outra pessoa para um fim proveitoso, para edificação de uma família, para a criação de filhos. Não, ele simplesmente se relaciona com as pessoas, como hoje nós vemos na sociedade, como se fossem animais. Hoje está com uma pessoa, amanhã já está com outra pessoa. Então, tudo isto, este prazer pelo prazer, este desejo pelas coisas da terra, nós podemos atribuir à carne, às obras da carne, às concupiscências dos homens, enfim. Então, resumidamente, carne, inclinação para a natureza humana, inclinação, desejo da prática pecaminosa para simplesmente satisfazer os desejos carnais do homem. Amém. Então, aquela alegria que o homem tinha em Deus, agora que não tem mais o contato com Deus por conta do pecado, busca em outras fontes, é isso? E aí acaba... Ele começa a buscar agora em outras fontes, porque veja, até o momento do pecado, o que era bom para o homem? Era bom para o homem aquilo que Deus tinha dito que era bom. E assim acontece com o cristão hoje em dia. Todos nós fomos gerados no pecado. Todos nós somos oriundos e frutos do pecado. Então, até nós nos encontrarmos com Deus, experimentarmos o milagre do novo nascimento, embora tendo sido criado na igreja ou não, vindo de uma família mais conservadora ou não, até nós experimentarmos este encontro com Deus e o milagre do novo nascimento, nós vivíamos assim. Talvez uns mais entregues a alguns prazeres, outros a outros prazeres, mas o fato é, Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e carecem ou destituídos foram da glória de Deus. Então, uma vez a pessoa estando afastada de Deus, embora, quem sabe sendo batizada, quem sabe um dia tendo nascido de novo e não tendo mais alimentado a natureza do Espírito, esta pessoa que deixa de viver para Deus, ela começa a viver para a carne. E aí então, o prazer dela não está mais em satisfazer a Deus. O prazer dela está em a sua natureza estar satisfeita. Amém, glória a Deus. E agora, irmã Aline, qual será então o antídoto que a Bíblia nos apresenta para todas essas obras da carne, para esses pecados que está lá em Gálatas? Poderia ler para nós, por favor? Glória a Deus. O antídoto, então, irmã, se encontra lá em Gálatas 5, 22 ao 23, parte A. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Glória a Jesus. Glória a Jesus, então, é um fruto com 9 gomos, é isso? Podemos, pena, né, que não esquecemos, né? Esquecemos de trazer, mas é comparada a uma bergamota, né? É a melhor representação que nós temos hoje é a bergamota, né? É aquele fruto, o único fruto, mas com diversos gomos, né? E ali, naqueles gomos, então, todos esses que foram citados aqui. Glória a Deus. Amém. Quando passamos a estar a viver com Deus, né, irmã Áquila? Recebendo, então, a natureza divina. Glória a Jesus. Coisa linda. Então, tem um problema grave
E se nós permanecermos neste erro, neste problema, nós não herdaremos o reino dos céus. Mas Deus, meus irmãos, que é maravilhoso. Glória a Deus. Ele, sabendo do problema, ele já criou o antídoto. E nós precisamos, então, buscar e receber este antídoto. E nós trouxemos aqui, nós temos um quadrinho da nossa escola bíblica, em que o pastor faz algumas comparações de problemas que as pessoas podem ter na sua carne, na sua natureza humana, como o nosso irmão explicou. E, ao mesmo tempo, também temos a solução, né? Então, por exemplo, para a ira, irmã Aline, qual será o antídoto que Deus nos deu? Deus nos deu a longanimidade. Glória a Jesus. Longo ânimo, né? Aquela pessoa com Longo ânimo. longo ânimo. Antes de se irar, então, a pessoa vai ter aquela paciência, né? Para não se irar. Muito bom. E contra a raiva, presbítero Leonardo, o que nós temos? Nós temos a dádiva de Deus chamada mansidão. Oh, que maravilha. Não é fácil, né? Não é fácil. Em Deus. Deus na frente. Com Deus na frente. Deus. Mas veja, embora não seja fácil, Glória a Deus. a gente tem até alguns livros que comparam a natureza humana, a carne em si, como um animal feroz. E um animal feroz, ele tem que a todo tempo receber o tratamento que ele merece para que ele não atinja o seu alvo. Tá? Então, por exemplo, não sei se isso ainda existe, teve uma época, parece que era proibido, mas nos circos tinha lá aquele momento lá do leão enjaulado, o leão encantado, não sei bem, e tinha lá o camarada lá que era o dominador do leão. Então ele, aparentemente, ele fazia o que queria com aquele leão, contanto que ele desse comida pro leão. Então ele dava comida pro leão, o leão ficava calminho, dava comida, o leão ficava calminho. Mas a qualquer momento, aquele domador, ele podia ser traído por aquele leão o destruir. Então muitas das vezes tem pessoas que pensam que a carne, ela é um instrumento que ela pode ser dominado. Eu vou domar a minha carne. Então eu fico com muita raiva. E é impossível assim eu não explodir, mas eu vou até um limite. Vai ser uma explosão controlada, vamos dizer assim, né? Então eu vou bater, vou xingar, mas não vou falar determinadas coisas. Então veja, irmãos, a carne, às vezes a gente pensa, não, é muito difícil eu conseguir vencer esta inclinação, vencer esta área da minha vida. É difícil se eu não me sujeitar ao Espírito. Então veja, se eu me sujeito ao Espírito, se eu me entrego a Deus em oração, em jejum, em vigílias, como o apóstolo Paulo disse, em jejuns muitas vezes, em vigílias muitas vezes. Às vezes as pessoas pensam que a vitória com Deus é como aqueles macarrão instantâneo. Bota lá no forno micro-ondas, aperta 2 botões, em 3 minutos tá pronto. Come e dorme. Não. Às vezes vai levar anos orando em determinada situação. E aí a gente diz assim, Deus, me liberta dessa inclinação. Tá? Eu sou muito brabo, eu sou muito irado. Me prova, me dá vitória. Como é que Deus vai me provar para eu vencer aquela inclinação que eu tenho? Mandando situações, eu acredito que... Então veja, Deus ele não vai me tentar, porque Deus não tenta ninguém. Mas para que eu vença esta debilidade, eu vou ser provado nesta área. Eu não vou ser tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Mas vão acontecer situações em que eu vou ter que dizer não. Eu vou ser afrontado muitas das vezes, eu vou ter que buscar me sujeitar a Deus. Até dentro de um outro gomo deste fruto, nós vamos falar um pouco mais para frente. Mas o difícil não é o vencer a carne. Eu devo buscar me sujeitar a Deus. Se eu me sujeitar a Deus, o próprio Deus começa a trabalhar na nossa vida. E aquilo que para nós era impossível, quando a gente se dá por conta, a gente venceu aquela adversidade. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Graças a Deus. Importante que o senhor falou, irmão Leonardo, presbítero Leonardo, que nós não podemos então domar, nós temos que mortificar de fato. Temos que mortificar. A carne é insaciável, né? E um abismo puxa o outro. Então, se a pessoa realmente não tomar uma posição com Deus, entendendo que não é na força dela também, né? Porque às vezes a gente quer, mas a gente não consegue absolutamente nada se não for a graça de Deus em nós. Então, a partir do momento que a pessoa toma uma posição e realmente se entrega para Deus, né?
eu creio que Deus tem esse desejo, né, o maior interessado em nos fazer vitoriosos em todas Claro. essas áreas. O passo que nós temos que dar é de nos posicionar. Eu gosto muito, fazendo um paralelo, eu gosto muito das histórias do povo de Israel, principalmente as histórias bíblicas do povo de Israel, dos juízes, dos reis, porque em muitas passagens da Bíblia a gente vai ver Deus dizendo assim, ó, se coloquem em posição e eu vou pelejar por vocês. Eu vou transformar este povo como se fosse um só homem. E algumas batalhas que Deus deu vitória para Israel nem da espada puxou. Agora, o que Israel teve que fazer? Se posicionar. Então veja, às vezes a gente quer que Deus faça por nós aquilo que a gente tem que fazer. Então, o dar a vitória vai vir de Deus, mas a posição tem que partir de mim. Eu tenho que decidir se eu vou alimentar a minha natureza, se eu vou pender para a carne ou se eu vou me inclinar para o Espírito. À medida que eu me inclino para a carne, a Bíblia diz, a inclinação para a carne gera morte. Mas a Bíblia diz, por outro lado, que a inclinação para o Espírito, ela gera vida e paz. Então, irmã Áquila, irmã Aline, irmãos que nos acompanham, o que cabe a nós não é ter a vitória. O que cabe a nós é para quem a gente vai se inclinar. É o posicionamento, É o né? posicionamento. Até tem uma frase bem corriqueira, os irmãos já devem ter escutado, até uma imagem já circulou, de que a natureza que tu alimentar mais é que vai ficar mais evidente, mais forte. Exatamente. Né? Então, se tu te inclinar, se tu te posicionar, se tu usar o tripé, qual é o tripé? Oração, jejum e palavra. Ô, glória, coisa boa, né? Não peguei os irmãos desprevenidos, que bênção. É exatamente esses, irmãos. Então, esse é o alimento do crente, né? É o alimento do nosso corpo espiritual. Então, se nós nos inclinarmos para isso, se nós nos posicionarmos, como o presbítero Leonardo citou, né, falou, o restante é com Deus. O restante é com Deus. Né? A graça vai começar a nos educar. Glória a Deus, a nos ensinar, nos Amém. ajudar nas situações. E eu creio, irmãos, que acontece com todos, acredito, são nas circunstâncias do dia a dia, são nos relacionamentos interpessoais, em que Deus vai mostrando para nós o que está dentro do nosso coração, Exato. o que precisa, nós precisamos avançar, o que nós precisamos deixar, né? E não é na bonança, não é na calmaria, não é na tranquilidade. Normalmente são em situações adversas, em que nós não esperamos, em que nós não temos o controle. E é justamente nesses momentos em que nós dependemos mais de Deus. E que aí Ele vai revelando, né, e manifestando o que Ele tem para nós, né? Muitas vezes a gente fica até envergonhado, porque parece que Deus, né, desvenda os nossos olhos e nós enxergamos a nossa miséria. E isso não é agradável, mas ao mesmo tempo aquela graça divina, né? Claro. Aquela palavra que o Senhor quer nos limpar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar desse pecado, de qualquer coisa que o desagrade. Então nós cremos que é o caminho, né? Nós não vamos falar todos, meus irmãos, porque são diversos, mas para quem tiver interesse, está na revista Edificando Relacionamentos, na lição 5. Vamos falar mais alguns, né? Por exemplo, como vencer a inveja. Isso é muito importante. Como vencer a inveja? Qual é o antídoto? Quem sabe? Pode colocar aqui no chat. Coloca no chat. Como vencer a inveja? Qual é o antídoto? O antídoto para a inveja, irmã Áquila e irmã Aline, é a Alegria. alegria. Alegria, o contentamento, né? Agora, por que a alegria é o antídoto para vencer a inveja? Veja, quando eu começo a invejar uma pessoa, quando eu começo a ficar tanto a inveja quanto os ciúmes, esta dupla terrível, aquele desejo de ver, eu vejo uma pessoa alcançando algo e eu digo, não, esta pessoa não pode alcançar isso. Quem tinha que alcançar isso é eu. Eu não quero que ela tenha, eu quero ter o que ela tem. Ou quando eu vejo uma pessoa tendo algo, quem sabe eu até já tenha, e eu não quero aquilo que ela tem. Eu simplesmente não quero que ela tenha aquilo que ela tem. Então eu não quero pra mim, mas também não quero que ela tenha aquilo. Então tanto a inveja quanto o ciúme, essas duas obras da carne terrível, o antídoto disto é a alegria. Por quê? Porque como bem mencionou a irmã Aline, a palavra de Deus nos diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento.
Então, quando nós lemos piedade, irmãs, no Novo Testamento, normalmente esta palavra está se referindo a uma vida santa. O mesmo que o apóstolo Paulo diz a Tito, que a graça de Deus manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegados em piedade as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Então, é uma vida santa. Então, o que alegra o crente não é ele olhar o irmão alcançando algo e dizer assim, ó, tomara que ele perca isso que ele está alcançando. Tomara que eu alcance primeiro do que ele. Não. A alegria do crente é uma vida santa. Glória a Deus. É uma vida onde ele transmita às pessoas que nem o conhecem o caráter de Deus, a santidade de Deus. Como acontecia com Eliseu quando andava, quando andava por esta terra, e aquela mulher que a Bíblia nos mostra que talvez nem o seu nome sabia, mas dizia para o seu esposo, lá vai um homem de Deus. Glória a Jesus. O caráter de Deus estava sobre ele. Então, grande fonte de lucro para o crente é a piedade, uma vida santa, e o contentamento. Contentamento não é o estar conformado. Não é o estar conformado. Mas contentamento, veja, eu moro lá, quem sabe, em uma casa com frestas, com goteira. Tem lá uma coberta para dividir com 6. Cada noite um dorme com aquela coberta. Veja, é uma situação difícil. É adverso eu passar por isso. E eu não posso me conformar com isso. Eu tenho que buscar Deus e Deus. O Senhor pode prover para mim, para minha família, uma condição melhor, nos abençoa de alguma forma, quem sabe abrindo uma porta de emprego melhor, tocando em alguém. E isto é o não estar conformado. Mas antes disso eu digo, Deus, obrigado por essa casa. Deus, Aleluia. Muito obrigado por essa coberta que eu tenho para dividir com 6 dentro da minha casa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque mesmo com pouca condição nós não estamos negando o teu nome. Aleluia. Nós não estamos blasfemando de ti, nós não estamos murmurando de ti. Não, muito obrigado. E se prover a ti, se agraciar de nós, nos abençoa. Glória a Deus. Alarga estas cobertas. Então, a alegria do crente não vai fazer com que ele tenha inveja, com que ele tenha ciúmes do próximo. A alegria do crente vai ser uma vida santa e uma Glória vida a Deus. contente com aquilo que Deus já o tem alcançado. Amém. Dessa lista, os irmãos gostariam de comentar mais algum? Todos são interessantes, mas nós estamos correndo um pouquinho A quanto senhorita tempo. que é o piloto. Só mais um, então. Contra, então, as porfias, né? Porfias são aquelas contendas, discussões, disputas, polêmicas. Qual é o antídoto? A humildade. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A humildade. Eu vou contar um segredo para os irmãos. Eu descobri uma forma de acabar de vencer uma discussão. Ninguém gosta de perder discussão. Essa é a realidade. O ser humano por si só, de novo, por causa do pecado, o instinto do ser humano é sempre querer vencer. E começa desde cedo. Desde de uma competição quanto no par ou ímpar. Vem aquele desejo assim de... Um gostinho. Aquele gostinho assim de venci, né? Então veja, irmão, o segredo para vencer uma discussão, o segredo para vencer uma briga, você ir na sua casa, quem sabe todo dia tem uma briga dentro da sua casa, todo dia tem uma discussão, um xinga um, outro xinga o outro. O segredo para você vencer essa discussão é você parar de discutir. Para de discutir. Glória a Deus. Quer acabar com a discussão? Pare de discutir. Começa aquela briga, aquele conflito, aquela contenda, aquela disputa, e um fala uma coisa, outro fala outra, daqui a pouco você olha para o e diz assim, ó, quer saber de uma coisa? Acabou a discussão. Não vamos te responder. Resposta ao silêncio. A melhor resposta é o silêncio. Irmãos, a pessoa que alguém dá as costas para ela, quando ela está discutindo, essa pessoa fica numa revolta, fica indignada. Então veja, muito mais do que eu ficar proferindo, isso é humildade. É eu não levar adiante aquela briga, o samba do crente, o ticutuco, me cutuca, sabe? Não. Eu ver aquele cenário, estou vendo assim, isso não vai me levar em nada. Isso não vai nos edificar em nada. Vai trazer proveito, irmã, quando eu começar a discutir com a irmã tá de azul, eu tô de verde, eu acho verde mais bonito, a irmã acha o azul mais bonito, vai ficar nessa... Vai ter algum proveito para nós?
Nós vamos crescer na graça, no conhecimento, discutindo por esse ou por qualquer outro assunto? Não. Veja, irmãos, o próprio Jesus fazia isso. E veja, irmãos, Jesus não estava discutindo com os fariseus coisas corriqueiras do dia a dia. Jesus estava discutindo com os fariseus que Deus é Deus. Jesus diz para os fariseus que eles eram filhos do diabo porque eles estavam blasfemando de Deus. E o que Jesus fazia quando ele via que a coisa não ia mais avançar? Ele se afastava. Ele se ocultava. Ele se retirava. Então, vejamos, nós temos que ter este discernimento e usar destes antídotos de Deus para vencer a nossa natureza. Porque eu te pergunto, antes de nós avançarmos, depois, imagine que a gente ganha uma discussão. Quem é que fica mais alimentado? A gente vai lá, aquela disputa, aquele conflito, e a gente dá aquela palavra que cala aquela pessoa. Aí depois tem que ir lá pedir perdão. Depois vai dobrar o joelho, consegue orar? Não consegue orar. Depois vai jejuar. Antes jejuava até 5, 6, 7 da tarde, 1, 2, 3 dias de jejum, agora é 11 da manhã, tá em desespero, a barriga parece que tem um sei lá o que dentro. Então, vê, irmão, você não vai ganhar nada lutando dessa forma. Agora, quando a gente se humilha, quando a gente entra por essa porta, aí os resultados são tão maravilhosos que, embora às vezes a gente sendo humilhado, embora às vezes a gente sendo entristecido com aquilo que alguém nos fala, a gente vai para a presença de Deus, Deus nos conforta. Glória a Deus. Talvez essa pessoa nunca te peça perdão, mas na presença de Deus, o Espírito de Deus nos conforta. Glória a Jesus. Vamos ler então mais 2 versículos que nos falam então como vencer tudo isso, né? Essa batalha constante, é diária, né? Nós sabemos, mas nós temos, Jesus tem a solução. Glória a Deus. Irmã Aline, por gentileza, Gálatas 5,16, o que nos diz? Nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O presbítero Leonardo poderia só fazer um comentário breve. O que seria andar no Espírito? Andar no Espírito significa todos os dias eu buscar sujeitar-me a Deus. E de que forma isso? A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 6, quando nós formos orar, que na nossa oração, a primeira coisa que nós temos que fazer nas nossas orações diárias é adorar a Deus. Glória a Deus. É reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o senhorio de Deus, Aleluia. reconhecer que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Essa é a primeira coisa. Glória a Jesus. E o primeiro pedido que Jesus nos ensinou a fazer é pedir o reino de Deus. Deus, venha ao teu reino. O que representa reino? Reino é domínio, é senhorio, é poder, é autoridade, é governo. Então, quando eu peço isto para Deus, eu recebo a autoridade de Deus para dizer: Deus, agora que o teu reino venha sobre a minha vida, faça-se a tua vontade. Amém. A partir disso, eu vou começar a andar no Espírito. Glória a Jesus. Mais um versículo. Irmã Aline, Romanos 8,13, que nos diz a palavra. Glória a Deus. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E o que é então mortificar os feitos do corpo? Mortificar os feitos do corpo é este exercício diário, irmã Áquila, irmã Aline, que eu vou fazer de dizer não. Mas não dizer não para as pessoas por si só. É bem interessante que quando José estava lá na casa de Potifar e a mulher de Potifar vem para se deitar com José, tenta levá-lo àquele pecado, a Bíblia diz que José ele olha para aquela mulher e diz assim, ó, como poderia eu cometer tal pecado ao meu Deus e ao meu Senhor, a Potifar? Então veja, José ele estava preocupado não somente com Potifar, mas José estava preocupado com a comunhão dele com Deus. Então, às vezes, a gente fala não para os outros, mas a gente não fala não para nós. Chega lá uma pessoa, a inclinação lá daquele rapaz é o futebol. Chega lá um colega dele de trabalho e diz assim, ó, ô fulano, vamos jogar futebol? Ele vai dizer que não. Quem sabe ele está ali na juventude, já envolvido, já batizado com o Espírito Santo, nasceu de novo. Ele vai dizer, não vou jogar futebol. Agora, ele não consegue dizer não para as coisas que ele olha na internet que o afastam de Deus.
porque aquilo ninguém está vendo, aquilo ninguém está ouvindo. Então Jesus, ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo. Não é eu negar aqueles que querem me levar ao pecado, é eu negar a mim. Porque se eu negar a mim mesmo, as ofertas daqueles que querem me levar ao pecado não vão ter efeito. Não vai ter efeito. Por quê? Porque eu estou negando a mim mesmo. Dia a dia eu tomar a minha cruz e então seguir a Cristo. Agora, se eu não faço isto, eu vou ser uma vítima de mim mesmo, em primeiro lugar, e vou ser uma vítima daqueles que Satanás colocar no meu caminho. Então, Deus, ele quer, irmãos, Deus quer de nós que a gente diariamente mortificar os feitos do corpo, diariamente eu falar não para mim. E isso é difícil. Então, é eu examinar todas as áreas da minha vida que estejam entristecendo a Deus, ou que possam estar entristecendo a Deus, e falar não. E com esta ação de falar não somente falar não para as coisas que entristecem a Deus, mas dizer sim para as coisas que agradam a Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Nós vamos então ouvir mais um louvor, um breve louvor. E enquanto isso nós vamos atualizando depois as participações dos nossos queridos irmãos. Mas não se esqueça que tem mais, meus irmãos, tem muito mais ainda para aprendermos como vencer a nós mesmos. É o tema do nosso programa de hoje. Fique conosco até o fim. Glória a Deus. Preciso dar um jeito em minha vida, que está cheia de questões mal resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente. Eu não sei o que fazer daqui pra frente. Eu preciso te seguir a qualquer preço. Oh Senhor, tu falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que sou forte. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então proclamar as tuas bênçãos sobre mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então proclamar as tuas bênçãos sobre mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus, eu preciso te seguir a qualquer preço. Oh Senhor, tu falas que eu te obedeço. A tua ausência é pior do que a morte, mas contigo
Aleluia, retornamos. Glória. Meus queridos irmãos, então nós vamos ver agora o que é o domínio próprio. Um dos gominhos desse fruto que nós escolhemos para conseguir nos aprofundar um pouco mais. Não teríamos como falar de todos, gostaríamos, mas o tempo não nos permite. Então nós vamos falar especificamente sobre o domínio próprio. E para isso nós gostaríamos de pedir que o presbítero Leonardo nos ensinasse, nos trouxesse qual é o conceito deste gomo do fruto do Espírito. Glória a Deus. Como o próprio nome já diz, domínio próprio. Domínio próprio representa a ação na vida de uma pessoa de dominar a si mesmo, de estabelecer limites, um autocontrole, controlar-se, controle de si próprio. Tudo isso nós podemos caracterizar como domínio próprio. Estabelecer restrições para a nossa vida, para as ações diárias da nossa vida. Isso nós podemos caracterizar, irmã Áquila, como domínio próprio. Amém. E refletindo um pouquinho sobre o convite de Jesus para todos nós, né? Porque Jesus dizia a todos, Lucas 9:23, Jesus dizia a todos, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Então, esta primeira parte do convite, né, que são em 3 partes, o negue-se a si mesmo, que é o desafio diário do cristão, eu creio que o domínio próprio de todos os gomos seria o mais necessário. Todos são necessários, mas... Um dos mais eminentes, vamos dizer assim. Exatamente. Porque veja só, irmãos, quando nós falamos de negar a nós mesmos, como nós já havíamos dito antes do louvor, não é simplesmente eu dizer não para propostas que me fazem. Porque, como nós já mencionamos, à medida que a gente tem um encontro com Deus, a gente começa a ver que as coisas do mundo são passageiras. Então, muitas coisas que lá atrás, quem sabe alguém tinha uma inclinação, depois que ela tem um encontro com Deus, aquilo perde o sentido para ela. Perde completamente o sentido. Então, de novo, a questão do futebol. A pessoa que teve um encontro com Deus, o futebol ele perde a razão. Perde a razão. A vaidade perde a razão. A sensualidade perde a razão. Coisas mais eminentes, estou me referindo. Agora, esta ação de negar a si mesmo, ela vai agir diretamente no meu eu. Aquelas coisas íntimas que às vezes ninguém sabe. Aquilo que eu olho, que ninguém sabe o que eu olho. Aquilo que vem ao meu coração, que ninguém sabe que está vindo. Então, estas coisas que a Bíblia diz que contaminam o homem, não é o que entra, e sim o que sai. Aquelas coisas que estão lá dentro, como Jesus falou ali no Evangelho de Marcos, os homicídios, os adultérios e tantas outras coisas ruins que moram dentro do homem, e que esta capa exterior às vezes não é suficiente para mostrar o que está dentro do interior do homem. Então, esta ação de dizer não continuamente para si mesmo, o domínio próprio, vai ser um gomo fundamental do fruto do Espírito, porque eu vou começar a fazer esta autoanálise. Eu vou começar a olhar para dentro de mim, para aquelas coisas que não são aparentes, e eu vou dizer não. Eu vou refrear aquilo. Vai entrar um pouco na mente sófron, que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas esta ação do domínio próprio é fundamental para isto, para aquelas áreas que talvez ninguém vai perceber, mas eu sei que esta ação de Deus na minha vida vai me frear no avanço desta obra da carne. Glória a Jesus. E eu conversava inclusive com a irmã Aline essa semana, estávamos conversando sobre o tema, e nós estávamos percebendo assim, alguns exemplos diários, práticos, né? Que muitas vezes, no próprio consumismo, nós precisamos do domínio próprio. Claro. Porque mesmo que a pessoa tenha dinheiro para comprar, né? Ela não precisa comprar todas as coisas, né? Exatamente. E, inclusive, falamos sobre contentamento também, né? Se nós tivermos o que comer, o que vestir, nós já podemos estar contentes. Veja só, eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma necessidade de alimentação, preciso me alimentar. Então, eu vou lá no supermercado para comprar, eu tenho que ir com um objetivo. Bom, nunca vá no supermercado sem objetivo. Sem a lista. Tá? Faz uma lista, vai com objetivo. E ver, irmão, é você ter umas moedinhas a mais. Não precisa ter muito dinheiro a mais, é ter lá
umas moedinhas a mais, já vem aquela coisa assim, já eu preciso comprar isso, eu quero comprar isso. Eu contei para as irmãs esses dias que a gente foi no supermercado e eu fui com o objetivo de comprar uma coisa. E quando eu entrei no supermercado procurando aquilo que eu queria, eu entrei no corredor que eu esperava encontrar, não encontrei. E aí me deu uma vontade assim de comprar uma outra coisa, não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda para a marca, mas é um negócio que eu até nem gosto. Não gosto daquilo. Só que eu tinha dinheiro. E me veio aquela coisa em que eu vou comprar, eu tenho que comprar, eu preciso comprar, daqui a pouco não. Eu não preciso comprar isso. Eu não tenho necessidade disso. Além de eu não precisar, além de não ser uma necessidade, é uma coisa que até me fazer mal. Não vai me causar, não vai trazer benefício nenhum para minha saúde eu comprar aquele alimento que eu queria comprar, que nem dá para chamar de alimento, eu acho. É um produto completamente industrializado. Então... Seria bem prazer pelo prazer, né? Seria bem... Nós estávamos prazer conversando sobre isso e eu passei por uma situação bem semelhante, né? Também não vou dizer o que era. Não vamos se entregar, né? Também não posso chamar aquilo de alimento, mas eu também entrei no mercado, né, com o objetivo de comprar certas coisas e chegando lá eu olhei uma prateleira e eu olhei assim, que vontade de comer tal coisa, que nem alimento é, né? Não dá nem pra se chamar de alimento. E aí eu olhei assim, mas não tem tanta variedade. E segui caminhando dentro do mercado. Daqui a pouco eu achei um espaço cheio daquilo que eu tava com vontade de comer. Olha E aí eu fiquei circulando no mercado, só que começou a me dar outras vontades, vontade de comer isso, uma vontade de comer aquilo. Eu disse, não, só um pouquinho, Aline. Você entrou pra comprar tal coisa. Você vai comprar tal coisa. Aí eu disse pra mim mesmo, domínio próprio. Domínio próprio. Aí eu disse, o programa. Então, esse é é bem isso. o exemplo É bem claro isso. do domínio Do próprio. dia a Então, dia, veja, né? do dia a dia. Então, veja, a pessoa até tem o recurso para comprar. Ela tem o recurso para comprar e ela tem o desejo de comprar aquilo, né? Só que, veja, eu não posso... Aí, irmãos, entra a questão do negar a si mesmo. Vê, irmão, é pecado eu comprar esse produto, o irmão comprar aquele produto? Não é pecado. Esse é o grande problema que às vezes nos leva, irmã Áquila, a não vencer a nossa natureza humana, o legalismo. A gente ficar muito preso à questão assim, é pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado. Não está escrito na Bíblia que é pecado. Não está escrito na Bíblia que é pecado eu comprar o 15º par de sapato, a 25ª gravata, o 30º par de sei lá eu o quê, né? Não é pecado, mas veja, eu preciso de fato daquilo. Será que eu não estou sendo conduzido pela minha natureza de não conseguir colocar um freio, conseguir colocar Glória um limite? Então veja, irmãos, o domínio próprio, ele age até nestas áreas. Então às vezes a pessoa pensa, não, eu tenho recurso. Não, isso aqui não vai me fazer falta. Eu tenho que aproveitar. É uma promoção e é isso, e é uma oportunidade. Mas veja, se eu tenho este gomo do fruto do Espírito na minha vida, eu vou fazer uma análise daquele cenário. Exato. Eu vou olhar se realmente eu tenho necessidade daquilo. Deus nos ajude. Eu vou olhar se, embora eu tendo uma necessidade, que aquilo vai me levar se eu adquirir. Se aquilo vai fazer com que eu me aproxime mais de Deus, ou que por meio daquilo, aquilo alcance um fim proveitoso para o reino de Deus. Porque, veja, eu não posso viver como se eu fosse cidadão da terra. Eu sou cidadão brasileiro, eu não posso viver dessa forma. Eu tenho que viver pensando que eu sou um cidadão do céu. As minhas ações, elas têm que refletir no reino de Deus. Agora, se eu não entendo isso, a falta de domínio próprio me leva a viver dessa forma. Tanto faz como tanto fez. Eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Se eu não tenho dinheiro, eu parcelo. E eu não sei, não preciso, mas está na promoção. E vai indo, e vai fazendo. E entre tantas outras. Falamos aqui na questão de compra, mas tem diversas outras áreas. Questão de relacionamento com as demais pessoas. Conversas, o não defraudar uma pessoa. Eu refrear-me no trato com uma pessoa. Você que é solteiro. Eu penso assim, não, eu posso falar com essa pessoa até altas horas da madrugada, a gente é só amigo, a gente é crente, a gente é nascido de novo, e assim vai indo dali a pouco.
Nós não estamos projetando pecar. Mas quem sabe eu estou defraudando esta pessoa. Quem sabe eu fazendo isto, além de estar defraudando esta pessoa, eu estou me afastando de Deus. Então, se eu tenho domínio próprio, se o domínio próprio está na minha vida, eu vou colocar limites. Eu vou colocar restrições. E isto vai servir como um canal de bênção para a minha vida e para os que estão ao meu redor. Glória a Deus. O pastor nos trouxe algo também na escola, né, na revista, que normalmente, de que forma que as pessoas agem? Elas agem normalmente em função das circunstâncias, né? O que mais que normalmente as pessoas agem? Agem também de acordo com o que os outros fazem para elas. Ação e reação. Ação e reação. E qual é a outra forma, então, que as pessoas agem? Também de seus próprios instintos e emoções. Essa aí. Uma coisa pior que a outra. Misericórdia. Então, meus irmãos, muitas vezes as pessoas não agem, na verdade elas reagem, né? E nós sabemos que os filhos de Deus, Romanos 8,14 nos diz quem são os filhos de Deus, né? Que os filhos de Deus são todos aqueles que são guiados pelo seu Espírito. Então isso é algo que nós precisamos buscar constantemente em qualquer decisão, em todas as decisões da nossa vida, sermos guiados pelo Espírito. Porque se nós fizermos a nossa vontade, nós não estaremos sendo guiados pelo Espírito. E aí vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Carne com carne, já dizia alguns, da carne ao quadrado. Da carne ao quadrado. Glória a Deus. Vamos avançar então. Será que Deus nos criou, meus irmãos, para estarmos numa posição de dominados ou de dominadores? Qual é o plano ideal de Deus, né? Nós vamos ver isso lá em Gênesis 1:26. A Marlene pode nos auxiliar. Que nos diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, claramente, presbítero Leonardo e Marlene, nós vimos que Deus criou o homem para dominar e não para ser dominado. Mas muitas vezes o homem não consegue ter domínio sobre si mesmo e quer dominar o mundo espiritual. Então, como é necessário nós olharmos para o nosso interior, né? E suplicarmos essa graça, essa misericórdia de Deus para nos alcançar, para nós desenvolvermos este gomo tão necessário para nós termos uma vida de vitória. Glória a Deus. Nós vamos ver agora o que acontece com alguém que não tem este gomo. Quais são as consequências? Vamos ler Salmos 19:13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de tão grande transgressão. A soberba, presbítero Leonardo, que coisa terrível. A Sossô é terrível. A rainha A de rainha todas. das iniquidades. A Sossô é terrível. Sossô. Se a soberba... Tá até muito fofo esse apelido pra tá ela. muito fofo, né? amigável. Ela é terrível. Mas imagina a oração ali de Davi em Salmos, né? Acredito que foi Davi que escreveu esse salmo. Sim. Não foi todos, mas esse aqui Que oração, foi Davi. né, irmã? Que oração. Eu amo. Eu amo também. Amo essa passagem Que- e uso ela muito nas orações, porque Temos que usar. é algo terrível, que cega, né? Cega. A soberba faz com que a pessoa não consiga se humilhar, não reconhecer seus erros. Precede a ruína, soberba enlouquece. Meu Deus, né? É terrível. Deus resiste ao soberbo. Então, que porta terrível, meus irmãos, que nós precisamos fechar. E o domínio próprio nos auxilia, né? A nós não sermos dominados por ela. Próxima consequência, então, de nós não termos este gomo do fruto do Espírito é a impaciência. Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Meu Deus, que palavra. Essa é forte. Essa é forte. Meus irmãos, nós estávamos pensando, meditando, né? Que, imagina, diante de Deus, é melhor uma pessoa que, no seu trato interior, no seu espírito, ela Glória a domina a si mesma. Ela é longânima, primeiro, né? Primeiro fala da longanimidade. Do que o herói de guerra. Quem sabe o longânimo passa despercebido. Quem sabe ninguém nem viu que a pessoa poderia ter tirado, mas foi longânimo. Mas diante de Deus é muito mais precioso, né? Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E humanamente a gente sabe que o herói de guerra, ele vai ser exaltado, ele vai ter toda aquela glória do homem, do mundo. Mas para Deus é mais precioso o longânimo. E melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Meu Deus, nos ajuda, Senhor.
Isto porque, irmã Áquila, tanto o que domina uma cidade quanto o herói de guerra, ele é muito impulsivo, ele é muito explosivo, e por conta deste impulso e desta explosão para alcançar o resultado, ele se torna uma pessoa muito evidente. Então, quando li esta passagem, eu recordei-me da situação de Davi e Abigail. Davi, Nabal e Abigail. A Bíblia diz que quando Davi ele recebe aquela notícia, ou o retorno dos seus mensageiros sobre o que Nabal fez, né? Davi manda lá mensageiros a ter com Nabal despreza aqueles homens. E Davi se indigna. Davi diz, não, isso está errado. E nós vamos matar o Nabal. Vamos eliminar ele. Nenhum Então, de sexo masculino vai. não vai sobrar ninguém, né? Nós vamos exterminar a casa dele. Aí veja, irmãos, possivelmente Abigail sofria com aquele casamento. Possivelmente Abigail sofria com aquele casamento. E Abigail não olhou aquilo como uma oportunidade de acabar com aquele casamento. Porque Abigail, ela possivelmente que sabia quem Davi era. Sabia da fama de Davi. Só que Abigail vai lá e vai tratar com o herói de guerra de forma longânima. Abigail não diz assim para Davi, puxa a mesa da espada e atravessa ele. Assim eu me livro desse doido, dessa peste, dessa coisa aí que está no meu caminho. Não, Davi não faz um negócio desse. Davi, como um louco, Nabal falou, mas não faz um negócio desse. Abigail vai lá e apazigua Davi. E por conta de Abigail apaziguar Davi, o próprio Deus agiu sobre Nabal. Sim. E abençoou depois Abigail, tornando ela a esposa de Davi. E na questão do que domina o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade, a Bíblia Sagrada fala algo interessante neste contexto de negar a si mesmo. Agora estava me recordando que na continuidade de Jesus falando isso, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, já dito, tome sua cruz e siga-me. Jesus diz assim, ó, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa e do evangelho, este a salvará. E Jesus diz assim, ó, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a si mesmo? Então veja, irmãos, às vezes, até mesmo, irmãos, na obra de Deus, às vezes é uma pessoa talentosa, às vezes é uma pessoa que como eu já conheci, irmãos, algumas pessoas no serviço que desempenhavam na igreja, pessoas que eu não via ninguém que desempenhavam como aquelas pessoas desempenhavam, uma aptidão excelente, uma excelência no desempenho do serviço, mas não tinha domínio próprio. Não refreava a língua, não refreava suas ações. Veja, irmãos, a pessoa ganha o mundo, mas perde a si mesmo. Muitas destas pessoas hoje, desviadas, apostatadas, não aceitam mais você pregar para elas. Então veja, o que domina o seu espírito, Glória a Deus. o que se freia, o que diz não para si mesmo, ele pode não ter status, não ter evidência, não ter reconhecimento, ser aquele crente, quem sabe, mais pacato, mais na dele, mas ele tem domínio próprio. Aleluia. Glória a Jesus. Esta pessoa, até no seu serviço para Deus, ela vai ter mais êxito, porque ela, quem sabe, vai rodar o mundo inteiro, vai ganhar o mundo inteiro, mas não vai perder a sua alma. Glória a Jesus. E é interessante, né? A gente escuta, infelizmente, né? Os irmãos já devem ter escutado, irmãos que estão videologados conosco também, já devem ter escutado, né? Ali diz assim, ó, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, né? E tem pessoas que usam frases assim, novamente digo que corriqueiras, diz que eu não sou capacho do diabo, né? Eu não tenho sangue de barata. Eu sou crente, mas o meu facão não é crente. Entre outras coisas absurdas, né? Absurdo. Que não confere com a identidade de um cristão. Nem de um nascido de novo e que recebeu agora a nova natureza, a natureza divina, né? Que é composta destes gomos, né? Que é a longanimidade, que é a paciência, que é o amor, que é a benignidade, que é a mansidão, né? Então,
infelizmente, tem pessoas que, né, usam essas frases e que tá totalmente Tá completamente fora. fora do que tá nesse versículo. Né? A Bíblia diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Né? Então, se você usou... Não use alguma mais. não use mais. Bom, a é o melhor longânimo. coisa que tem... Não digo isso porque está na Bíblia e digo isso por experiência prática. A melhor coisa que tem, irmão, é deixar Deus pelejar por ti. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. Quando a gente tenta, irmãos, pelejar do nosso jeito, a gente estraga tudo. A gente tem apenas que saber qual é a posição que Deus quer que a gente esteja. Se Deus quer que você esteja na posição de frente das fileiras do exército, esteja à frente. Se Deus quer que você esteja com a espada na mão, esteja com a espada na mão. Se Deus quer que você se coloque de pé e cante, como foi com Josafá, se coloque de pé e cante. Mas nunca tente, irmão, vencer com a força o teu braço, porque Glória o teu a braço é Deus. fraco. O meu braço é fraco. O nosso braço, irmãs, ele sempre vai encontrar um braço mais forte do que ele. Irmão Leonardo, e às vezes, assim, na discussão, né, que a gente estava dizendo, numa situação, a pessoa até tem razão. Tem razão, às vezes tem razão. Ela tem razão. Né, mas tem uma frase que eu acho que era o pastor Pastor Otávio. Otávio. O pastor Otávio que falava que a razão do crente é... Não tem ter razão. razão. Ou é fácil isso? Não é fácil. Tu tá com a razão e tu abrir mão da tua razão. Né? Que é bem isso que o irmão tá dizendo. Deixa que Deus Deixa Deus pelejar por ti. Deus peleje. E você né? sente Que uma Deus paz trabalha. tremenda. Você sente uma E paz tremenda. realmente Deus trabalha. Sim, Deus Deus trabalha ao seu tempo, não no nosso tempo e também não do nosso modo. Mas Deus, ele trabalha. Né? Glória a Deus. Ao ver nós nos refrearmos, usarmos o domínio próprio, né? Sermos conduzidos por esse gomo. Glória a Jesus, o relógio tá voando. Senhor, Deus. nos ajuda. Agora, Segura o relógio aí, irmã Denise. Segura ele aí. Vamos ver Jesus. mais uma consequência, irmãos. Descontrole daquele que não consegue desenvolver este gomo do fruto, domínio próprio. Irmã Aline, vamos ler Provérbios 25, 28, por favor. como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E o que é esse muro? O que ele representa, então, né? A defesa, a proteção, a segurança. Uma cidade sem muros, meus irmãos, é uma cidade completamente vulnerável a qualquer tipo de ataque. Então, assim fica uma pessoa que não tem domínio de si, domínio próprio. Ela fica vulnerável a qualquer tipo de ataque. E muito pior que isso, Máquila, hoje nós vemos um período onde as pessoas, literalmente, as pessoas estão se matando. As pessoas estão se matando. A falta de domínio próprio está levando as pessoas a se matarem. Eu me lembro como hoje, na primeira semana após o início da pandemia, foi o último devocional que nós tivemos aqui na nossa sede, antes de parar com tudo. Nosso pastor-presidente, ele esteve conosco, nos dando algumas orientações, e disse que conversou com diversos médicos conhecidos dele, e muitos desses médicos diziam: as consequências após esta pandemia serão muito maiores de pessoas com ansiedade e pessoas com depressão do que pessoas com sequelas ou mortas por causa da Covid. Então tá dizendo que o Covid não matou muita gente. Não, o Covid levou muitas pessoas ao óbito, não é esse o foco. Mas essa pandemia desregulou o mundo inteiro. E muitas pessoas, irmãos, literalmente estão se matando, até mesmo crentes, por falta de domínio próprio. Uma vida completamente desregrada, sono desregrado, alimentação desregrada, hábitos desregrados, fazendo tudo de forma descontrolada. Pessoas estão literalmente, irmãos, tirando as suas vidas sem se dar por conta por falta disso aqui, irmã. Por falta de domínio próprio. E agora nós vamos ver, então, rapidamente, o que nós precisamos dominar. Irmã Aline, o que nós precisamos dominar? Primeira coisa, Oh, meu Deus. as nossas vontades. Vamos ler ali. Gênesis 4:7. 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui, o próprio Deus falando com Caim, né? Dizendo que já havia observado que o seu semblante estava descaído, que ele estava, né?
enfim, não havia se ficado contente com aquela situação de ser reprovado na sua oferta. Mas aí Deus vem com uma orientação para ele, dizendo: olha, o pecado está batendo a porta, mas a ti cumpre dominá-lo. E infelizmente, meus irmãos, os irmãos conhecem a história, né? Caim não conseguiu dominar-se. Não conseguiu E a dominar-se. consequência foi terrível. Ele tornou-se maldito. O primeiro homicídio da Bíblia, né? Está relatado lá em Gênesis. E então é a primeira coisa que nós precisamos dominar. Precisamos dominar também a nossa língua. Essa aí é terrível. Essa aqui, só Essa aí é Essa aí complicada. Olha dá o um programa. Essa aí dá assunto. Olha o que está escrito em Tiago 3:2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Meu Deus. Todos tropeçamos. Todos. Então ninguém pode falar que eu sou perfeito. Nessa área eu não falho, não peco. tenho. Todos, meus irmãos, todos. Olha que coisa. E ainda se alguém for capaz, né, fosse capaz de refrear a sua língua, então refrearia todo o seu corpo, refrearia, não teria pecado, né? Seria um varão perfeito. Então, meus irmãos, aqui uma exortação, né, para nós aprendermos a, por meio do domínio próprio, então, refrearmos a nossa língua. Mais uma coisa que nós precisamos, então, usar o domínio próprio, Os né? pensamentos. Os nossos pensamentos. Que área fértil, né? Um universo. É um Para cada universo. um é um universo diferente. Cada É um um universo. tem algo na sua mente. Vamos ler Filipenses 4:8, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que coisa. Que coisa, né? Olha, aqui entra o capacete da salvação, né? Para impedir que aqueles dardos inflamados do maligno que o nosso pastor tanto tem nos ensinado, eles entrem e nos perturbem e nos tirem do foco de Deus. E ele nos ensinou algo muito forte, presbítero Leonardo, que nós precisamos rechaçar imediatamente. Imediatamente. O problema de Eva foi ficar ali conversando com a serpente, né? Mas e isso, mas aquilo, não, mas não foi bem assim que Deus falou. E aí Eva, não, mas foi, e aí daqui a pouco ela... a queda, né? Então, meus irmãos, ocupar a nossa mente com coisas boas, meus irmãos. Nós temos toda a Bíblia aqui, ó, uma coisa maravilhosa. Se não sabe com que se ocupar, leia a palavra de Deus. Aqui tem bastante coisa boa, tudo de bom. Glória a Deus. Pão vivo do céu, maravilhoso para todos Glória a nós. Deus. Glória a Jesus. O que mais, então, que nós receitas. precisamos, né? Nos refrear nas nossas ações. 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, a incorruptível. Aqui, meus irmãos, um exemplo, né? O apóstolo Paulo fazendo esse paralelo com um atleta que tem uma disciplina tão rigorosa, meus irmãos, mas é para alcançar uma coroa corruptível. Algo da terra. É algo terreno, algo que passageiro, né? E nós, não, meus irmãos, é para alcançarmos algo celestial, algo eterno, algo precioso. Meus irmãos, nós tínhamos muita coisa ainda para falar, mas o tempo não nos permite, nem as participações nós conseguimos. Os irmãos nos perdoem, meus irmãos. Mas nós vamos pular para a conclusão. E se Deus nos der uma outra oportunidade em outro momento, Deus faz a sabe parte de dois. tudo. Aí faz a parte 2. Mas nós vamos para a conclusão. A irmã Aline vai nos auxiliar nessa leitura também, que está lá em Segunda Pedro. 2 Pedro, aqui ó. 3-8. Glória a Deus. Aqui, todo esse. Isso tudo. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança e a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor.
porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que maravilha. Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. Alcançarmos a fé, por meio da fé, a fé em Deus, a virtude, o conhecimento da palavra, e com o conhecimento alcançarmos o domínio próprio. E alcançando o domínio próprio, esta ação de dizer não para nós mesmos, nós vamos ao passo da perseverança. E quando a gente persevera, irmã Áquila, irmã Aline, em dizer não para nós mesmos, em dizer não para a minha natureza, em dizer não para aquilo que me afasta de Deus, a cada dia eu vou me santificando mais. E ao me santificar mais, acontece, está escrito aqui, vem a piedade, vem a santidade. E assim vai se desenvolvendo todas estas demais áreas que temos aqui. Tudo fruto ou reflexo desta ação do domínio próprio. Aleluia. Que bênção, é um ciclo virtuoso, né? É um A gente vê ciclo que virtuoso. os Essa sócios- passagem que é tremenda. É tremendo. Não, e a gente vê que tudo isso Deus faz, Deus permite, para nós nos tornarmos participantes da natureza divina. Meus irmãos, isso é muito Aleluia. forte, isso é Coisa muito linda. tremendo. Porque, imagina, Deus quer, por meio do domínio próprio, tudo isso, todas as demais coisas que nós falamos, nos afastar do pecado e nos aproximar dele. E nos dar a natureza Glória a dele para Jesus. nós miseráveis pecadores. É isso que ele quer, meus irmãos. E, concluindo ali, para que tudo isso, né? Para nós não sermos infrutuosos, para nós não sermos inativos. Não, meus irmãos, Deus quer de nós uma atitude, né? Daniel ali, quando ele colocou firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, com o seu vinho, com os seus manjares, ele procurou o eunuco, ele teve uma atitude. Não adiantava só ele decidir ficar ali. Não, ele precisava tomar uma atitude. Então, meus irmãos, que Deus nos dê essa graça de termos o domínio próprio, de dizermos não para o pecado, não para o mundo, de nos posicionarmos e de participarmos da natureza divina, meus Glória irmãos, que a nós Deus. não somos merecedores, mas Deus está falando que quer nos dar, que quer fazer isso conosco. Aleluia. Amém? Vou pedir para o presbítero Leonardo fazer uma oração. Vamos orar. Abençoar nossos irmãos. Agradecemos a todos, meus irmãos. Que alegria estar convosco. Nos perdoem as nossas falhas de não poder mencionar todos que participaram. Vamos, Leonardo, por favor. Glória a Deus. Presbítero Leonardo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te louvamos por esta oportunidade que nos foi concedida de estar aqui falando, Senhor, da Tua Palavra, que é o que nos salva, que nos gera fé. Eu creio, Senhor, que esta programação serviu e servirá como canal de bênção para muitas pessoas. Pai, toma nas Tuas mãos, eu te peço, a vida de cada irmão que esteve acompanhando, aqueles que ainda hão de assistir esta programação e que isto gere efeito em suas vidas, Senhor. Não para nossa glória, não, mas para que o Seu santo nome seja glorificado acima de todas as coisas, Pai. Te agradecemos pela Tua graça, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos mais uma vez. Glória a Deus. Podemos dar o bendito? Podemos ao bendito. Então, vamos lá. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Em nome de Jesus. Amém. Glória a abençoe. Jesus. Amém. Paz do Senhor. Deus na frente, Deus na frente, Deus